Boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, Câmara dos Vereadores de Santa Maria. Leitura, então, do edital de chamamento. Audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, convida para a audiência pública que irá discutir o problema da tuberculose em Santa Maria, a ser realizada em 17 de setembro de 2025, quarta-feira, às 14 horas, no plenário com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e também a transmissão ao vivo no canal 18.2 e também no canal do YouTube da Câmara. Assina vereador Edmar Pozobon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, no dia 10 de setembro de 2025. Saúdo aqui os colegas integrantes da comissão, presentes, vereador professor Luiz Fernando, vereador Luiz Roberto Meneghetti, vereador Cid, vereador Valdir e vereador, aí sim, Luiz Carlos Forte. Também uma saudação especial à superintendente de atenção especializada, Juliana Pruni, da Secretaria de Saúde, coordenadora setorial, Liliane Dalla Lasta, a enfermeira responsável pelo setor de tuberculose, a Letícia Nascimento Mota, também a 4ª Coordenadoria de Saúde, senhor Pedro Augusto da Silva, e Vigilância de Saúde, Elisiane Neto. Os presentes, então, aqui, representando a Secretaria de Saúde e também a Coordenadoria de Saúde. Para as suas saudações iniciais, algum vereador deseja fazer a manifestação nesse ato inicial? Vereador Cid, então. Então, senhor presidente Vago, vice-presidente Valdir, que foi proponente dessa audiência pública, vereador Meneghetti, vereador Luiz Fernando, vereador Forte, servidores públicos municipais, colegas, servidores públicos estaduais, nossa assessoria, e trazer esse tema na Comissão de Saúde extremamente importante, porque são várias questões que nós precisamos fazer a prevenção, fazer o tratamento, ver como é que está essa interligação, principalmente do Poder Executivo Municipal, da atenção primária, com relação também com a 4ª Coordenadoria, né, que está aqui presente, e a relação com a sociedade de Santa Maria. Então, desejar aqui uma boa audiência pública, justificar, a assessora Simone vai ficar aqui presente toda a sessão, que nós temos outra audiência pública ocorrendo nesse mesmo horário e que a gente logo vai se deslocar para essa outra audiência pública. Então, desejar aí uma boa reunião de trabalho para todos. Obrigado, vereador Cid. Vereador Forte. Quero saudar o presidente, nosso presidente da comissão, vereador Givago, nossos colegas vereador, o Valdir, o Cid, o Meneghetti e o Luiz Fernando. E quero saudar todos vocês, servidores do município e do estado, que fazem desse tema algo tão importante, o trabalho que vocês fazem, silencioso, praticamente invisível, mas de muita importância, porque as pessoas não têm dimensão do que está acontecendo aí fora. E nós tivemos na nossa comissão uma bela explanação da nossa servidora do município, a enfermeira responsável, né, pelo setor, que nos deixou de cabelos em pé pela situação que se encontra. E é muito grave essa questão da tuberculose e as pessoas não têm noção do que está bem próximo de nós. Né? Então, vocês fazem um trabalho na Secretaria e na Coordenadoria do Estado muito importante junto com os outros órgãos. E a gente precisa divulgar mais, a gente precisa estar mais junto. As forças vivas do município, atenção primária, secundária e terciária, porque nós também temos essa demanda nos hospitais. Né? A gente sabe como é que é a situação. E que a gente possa ser agente de educação continuada nesse assunto para poder orientar, dizer quais as formas, aonde faz o exame, como procede nas unidades, e que a gente possa estar junto nesse tema, nesse debate, para ajudar a construir uma saúde pública melhor para o povo de Santa Maria e região. A gente também tem outra audiência pública, que é da nossa região, lá da bairro Caturrita, acontecendo. Casualmente deu, né, presidente, a data ser no mesmo dia, mesmo horário,
mas a gente está tendo todos os subsídios de vocês aí para a gente poder ajudar nesse debate, na busca de recursos, na busca de ações concretas, para a gente minimizar essa situação que poderá se agravar mais no município de Santa Maria se não tiver uma atenção especial por parte dos gestores. Mas eu quero dar parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são fundamental para que as coisas aconteçam nesse assunto. Porque as pessoas não dão muita importância, né? Tanto é que a gente convidou muitas pessoas e as pessoas não vêm. Não tem noção do que está do ladinho da gente, às vezes no mesmo ambiente que a gente está respirando, aí essa questão da tuberculose. Então, fica aqui o nosso carinho, nosso respeito e admiração pelo trabalho de vocês e a nossa disposição de ajudar a contribuir quanto parlamentar e quanto conhecedor dessa causa junto com vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos Forte. Mais algum vereador que deseja fazer uso da palavra? Não havendo, então, nenhum vereador inscrito, nós vamos então, fazer uma composição especial aqui da mesa para que sejam iniciados os trabalhos. Eu convido aqui a superintendente de atenção especializada, a Juliana Pruni, para que dirija-se à mesa dos trabalhos, também a coordenadora setorial, a Liliane Dalalasta, a enfermeira responsável pelo setor da tuberculose, a Letícia Nascimento, também o representante, né, da coordenadoria regional, o Pedro Augusto. Acho que são esses os inscritos para a mesa. Bom, temos aqui lugares, fique à vontade. Eu vou passar os trabalhos ao vereador Valdir Oliveira, proponente, então, desta audiência, que recepcionou também na Comissão de Saúde e Meio Ambiente o tema, né, trouxe a abordagem do tema na comissão, da onde foi encaminhada, então, esta audiência pública. Desta forma, a partir desse momento, passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Valdir Oliveira, né, e estaremos acompanhando também pelo canal da Câmara, nosso canal no YouTube, lembrando que toda esta audiência também permanecerá gravada à disposição de todos os senhores e senhoras, e, obviamente, do público de maior interesse, né, dessa pauta em relação à tuberculose em Santa Maria. Então, diante do exposto, passo o trabalho ao vereador Valdir Oliveira para que conduza, então, esta audiência. Obrigado, presidente Vago, e a todos já aqui mencionados. O vereador Luiz Fernando vai permanecer conosco aqui. O vereador Givago terá que também acompanhar a outra audiência, e esteja à vontade. Só pedindo para aproximar aqui, vamos juntar aqui preencher os espaços vagos, né? Antes de iniciar aqui a nossa condução do trabalho, também quero passar aqui a palavra para as considerações iniciais do vereador Luiz Fernando, que vai permanecer conosco aqui. Então, as suas considerações iniciais, vereador Luiz Fernando, aí depois nós vamos entrar no tema. Bem, quero inicialmente saudar ao nosso presidente, em exercício agora da comissão, o vereador Valdir, nosso vice-presidente, saudar também a todos as autoridades mencionadas, enfermeiros, todos envolvidos aqui na saúde. Dizer que a gente está sempre pronto e atento a todas as demandas, e que bom que a gente pode estar nesse momento debatendo uma doença tão forte, tão poderosa. E eu falo isso porque há tempos atrás pessoas morriam bastante por tuberculose. Eu tenho na minha família pessoas que a gente acabei nem conhecendo meu avô, que no ano que eu ia nascer, acabou deixando esse mundo, esse plano, em função dessa doença. E passado todos esses anos, a gente volta a assombrar, a aparecer com números grandes. Então, é um tema de extrema importância. Fico muito contente de a gente poder estar debatendo e atentos, e estaremos à disposição para construir junto com essa comissão no que for demandado e necessário. Então, essas são minhas considerações iniciais. Vamos ao trabalho, presidente. Obrigado, vereador Luiz Fernando. Esta audiência pública, ela houve a convocação através do edital,
também os convites encaminhados para todas as instituições, também a representação do controle social, da Conselho Municipal de Saúde. Registramos aqui a presença do Rogério Rosado, que atua junto ao movimento comunitário e também junto ao Conselho da Alimentação Escolar e também está sempre atento a todos as pautas já por muito tempo fez parte do Conselho Municipal de Saúde, né, e acompanhando as pautas. E todos os demais, né, que estão presentes. Este assunto sobre nós tratarmos em audiência pública a situação da tuberculose, exatamente um dos objetivos é para dar conhecimento para a população de quanto é importante nós estarmos dentro desta realidade, sabendo que é uma doença que está presente no dia a dia e que temos as condições de diminuir a sua proliferação desde que tenhamos, né, o conhecimento, né, e também sabermos o que fazer, como fazer para que possamos evitar que ela possa ser transmitida de uma pessoa para outra com tanta rapidez, porque a tuberculose ela tem um alto índice de contágio e quando se tem a possibilidade de fazer a testagem de forma inicial, estará evitando que essa contaminação ela acaba se alastrando por uma determinada comunidade, um determinado setor. E quando nós, na Comissão de Saúde, tomamos conhecimento de que era preocupante a situação em Santa Maria, então, nessa audiência pública, embora não tenhamos aqui uma participação grande da comunidade, mas o papel da nossa TV Câmara, das nossas redes, deste poder, e tem um alcance enorme. Então, tudo aquilo que trouxermos aqui, ele se torna público. Então, é uma audiência pública aberta. Todas as comunidades nos assistem, fica registrado aqui, a qualquer momento que alguém desejar buscar informação sobre a tuberculose, indo no YouTube da nossa TV Câmara, vai encontrar isso tudo que nós vamos tratar aqui. Então, isto é extremamente importante. Acho que temos uma responsabilidade enorme de trazer aqui muita transparência, a questão real. Aqui nós não estamos para, em nenhum momento, trazer nenhum tipo de culpando alguém, ou determinado setor, ou se está havendo dificuldade ou não. Nós precisamos ter esse diagnóstico de como nós podemos fazer para avançar no diagnóstico, para que possamos ter esta constatação inicial da questão da tuberculose. Não pode chegar ao limite de que a pessoa que está com tuberculose, ela ter a testagem depois que ela está num PA ou está numa UPA, até chegar nesse estágio mais agravado, já poderá ter contagiado muitas pessoas. E aqui, pelas informações que eu tenho, depois nós vamos esmiuçar, em Santa Maria, e a informação que nós tínhamos é que a nossa testagem em Santa Maria estava bem abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde, né? Numa testagem adequada, nós precisamos testar no mínimo 1% da população, né? E nós temos aqui em Santa Maria um equipamento para que possamos ter o resultado de forma bem ágil, bem rápida dessa testagem. Então, nós precisamos saber de que forma podemos ampliar essa testagem, conscientizar mais as pessoas, porque nós dispomos do mecanismo que todos os municípios da região direcionam para cá os seus testes para que aqui possamos ter os resultados. E Santa Maria, os dados que nós recebemos até agora, eu não tenho aqui a quantidade de testagem feita, mas no primeiro quadrimestre tínhamos uma testagem de 300 pessoas testadas, e dessas pessoas nós tínhamos em torno de 20% positivo, né, para tuberculose, era mais ou menos isso. Depois, esses dados podem ser mais precisos aí com os nossos convidados.
mas a informação oficial que eu recebo é que hoje nós tivemos 121 casos positivos na cidade, inclusive número de casos aqui por local. No Centro Social Urbano, 4 casos que foi feita a testagem lá, o escarro foi feito lá, e com 4 positivados. Dom Antônio Reis, lá na Vila Medianeira, 1 caso positivo. Erasmo Crossetti, no centro de Santa Maria, 11 casos positivos. Na EAP Dom Antônio Reis, 3 casos. EAP Floriano Rocha, 2 casos. EAP Joy Betts, 2 casos. EAP Kennedy, 3 casos. EAP Oneide de Carvalho, 1 caso. EAP Rubens Noal, 3 casos. Valdir Moza 4, 5 casos. Na Walter Aita, 1 caso. No Wilson Paulo Noal, 1 caso. Na SF Tararé, 2 casos. Na SF Alta Boa Vista, 2 casos. Na SF de Arroio do Só, 1 caso. SF Estação dos Ventos, 5 casos. SF da Lídia, 4 casos. SF da Maringá, 4 casos. SF da Nova Santa Marta, 5 casos. SF do Parque Pinheiro Machado, 2 casos. SF Passo das Tropas, 1 caso. SF Roberto Binato, 4 casos. SF da Santos, 1 caso. SF São Francisco, 2 casos. SF São José, 4 casos positivos de tuberculose. SF da Orlândia, 5 casos. E aqui tem outra cidade, 11, que vieram de outras cidades e foram testados aqui e deu positivo 11 casos. E na PESM, na Penitenciária Estadual de Santa Maria, 17 casos. E no Presídio Regional de Santa Maria, aqui na Vila Medianeira, 7 casos. E pessoas em situação de rua, 7 casos. Este é o extrato que chegou para nós de casos positivos, né, de tuberculose das testagens feitas em Santa Maria. Então, eu gostaria de já entrar no tema, que cada um pudesse colocar aqui, como está a atuação na sua esfera, na sua área de atuação, como está ocorrendo o trabalho para que primeiro, que se tenha uma condição de chegar naquilo que o Ministério da Saúde preconiza, que é no mínimo 1% da população, e se essa testagem já está próxima de ser alcançada, se é necessário ampliar ainda mais, então, e como fazer, né, para que a população também possa ter consciência e saber, ter toda essa informação através dos agentes comunitários de saúde, através das unidades, enfim, o que podemos fazer, e este Poder Legislativo também, como representante da população, como pode também essa Comissão de Saúde e Meio Ambiente pode atuar para ser parceira nesse sentido aí, para que nós possamos diminuir essa preocupação em relação à tuberculose em Santa Maria. Eu acredito que nós podemos iniciar, né, com a responsável, né, pelo trabalho aí da tuberculose, a enfermeira a enfermeira Letícia, né, que já teve nesta comissão, e a partir foi desta participação na comissão que a gente acabou tendo uma preocupação ainda maior e que ela pudesse, enfermeira Letícia, eu acredito que se tu desejar, eu acho que fica até melhor utilizar aquela tribuna, a tribuna que a TV Câmara pode também captar melhor a tua participação, fica mais à vontade para falar, e os minutos necessários para que tu possa trazer um panorama atual da tuberculose em Santa Maria. E depois todos aqui da mesa terão a oportunidade de se manifestar a respeito do tema também na sua área de atuação. Isso, aí os 2 microfones captam de forma igual, então pode falar no meio dos 2 aí que está tranquilo. Boa tarde a todos, então.
Meu nome é Letícia, sou enfermeira do setor de tuberculose há 1 ano e meio. Desde que eu entrei no setor, o nosso papel principal virou praticamente números. Tuberculose é uma doença que a gente consegue explanar ela através de números. Estatisticamente falando, a tuberculose precisa passar por vários relatórios, que no momento a gente faz quadrimestral, mas que poderiam ser até, como a tuberculose é uma doença que leva até 6 meses para tratar, até poderiam ser menos tempo até do nossos relatórios. Por que eu falo isso? Porque é uma doença de fácil contágio, né? As pessoas ainda acham hoje em dia que a gente não tem tuberculose, mas na verdade a gente tem muitos casos ainda a serem diagnosticados na cidade de Santa Maria ou em qualquer outra cidade, pequena ou média como a nossa. Por que eu digo isso? Por quê? Santa Maria, como a gente já conversou antes, Santa Maria precisa testar 1% da sua população. Ou seja, cada território, cada posto de saúde precisa mandar 1% de amostras, dependendo de quantos usuários tem naquela região. No início do ano, nós começamos com 343 testes rápidos. Tá? Tem diferença, tem teste rápido, que é o teste de escarro que a gente faz lá no setor, e tem também o teste LF-LAN, que é um outro teste que é feito na urina, em pacientes HIV, e ainda tem o diagnóstico pelo quadro clínico e pela tomografia. Então, nós temos 3 meios de nós diagnosticar tuberculose no momento. Santa Maria está abaixo ainda dessa meta. Começamos o início do ano com 343 testes, onde 65 positivaram. Os 65 não foram só no teste rápido, né? No teste rápido foi um pouquinho menos. A outra, chegou a essa porcentagem porque a gente testou também com LF-LAN e também pelo diagnóstico clínico junto com a tomografia. Já no segundo quadrimestre, a gente teve um aumento muito interessante em relação às testagens. As unidades básicas têm demonstrado um interesse em mandar e diagnosticar precocemente os casos de tuberculose no município. Então, começamos ali com 48 testes que chegaram das unidades no primeiro quadrimestre. Agora, nós estamos passando quase 120 testes já. Então, isso já pulou a meta para 174 testes no momento, vindos das unidades básicas. Mas, nesse momento, o setor já está testando 3.000 testes. Em Santa Maria, 1.500 e pouco, 1.400 e pouco está por ali já. Então, nós tivemos um grande aumento de testagens desde o primeiro quadrimestre até o segundo quadrimestre. E por que isso aconteceu? Né? Porque a gente está praticamente indo em todas as unidades, toda semana a gente vai nas unidades, insistindo em como detectar o sintomático respiratório precocemente, porque ele passa despercebido nas unidades básicas. O que acontece? Chega o paciente com sintoma respiratório, se percebe que há uma demora em enviar a amostra de escarro, porque se espera que o paciente fique 1, 2, 3 semanas com tosse, se espera que o paciente vá numa primeira consulta e volte numa segunda, dizendo que ele realmente continua com a tosse. Então, é por isso que há uma demora ou um atraso no início do tratamento. Mas, sim, tivemos uma melhora do quadro, porque, nesse momento, a gente está com 162 casos em atendimento. 162. Desses, o que acontece? Letícia, mas por que tu ainda está com 162 casos? Porque muitos vão e voltam. Nós temos uma taxa de abandono também alta e uma taxa também de reingresso pós-abandono alta. O paciente inicia o tratamento, para o tratamento por diversos fatores, é um tratamento prolongado, às vezes é difícil, porque são associações de antibióticos, e muitas vezes o paciente para com o tratamento por achar ele muito desconfortável. Então, eles ficam os pacientes iniciando e parando. É por isso que se tu vai olhar os dados epidemiológicos, aparece bastante taxa de reingresso pós-abandono, uma taxa alta. Nesse momento, 25 pacientes abandonaram e voltaram. Então, a gente já está com 25 reingressos pós-abandono. Também 15 recidivaram, ou seja, 15 pegaram de novo. Porque pode pegar, tratar, curar e pode pegar novamente. Se tu ficar exposto ao bacilo, tu pode desenvolver uma nova infecção. Então, Santa Maria consta com um cenário ainda preocupante, sim, porque ainda não testou 1% da sua população. Para nós ter certeza que a doença está controlada, nós precisamos testar. Quanto mais se testar, mais a gente vai ter certeza de quantos casos a gente tem.
Ali o Crosset, como o vereador colocou, o Crosset, 11 casos. Né? Por que o Crosset tem 11 casos? Porque é justamente a região que mais testa. Quanto mais você testa, mais teste tu consegue identificar. Presídios, né? Essa semana a gente teve a polêmica dos presídios. Ou é 14, ou é 15, ou é 5. Quantos tem lá no presídio? Por que o presídio positiva? Porque eles têm testado também. Eles enviam amostras para nós regularmente, durante o ano, durante os meses, e a gente consegue identificar, cada vez que um positivo tem lá dentro, se rastreia toda a cela, todos que estão em contato. Por isso que acaba que o presídio, por ser uma região muito propícia para propagar o bacilo, porque é uma região, é fechado, é pouca luminosidade, então por isso que ele se propaga lá dentro. Né? Então, Crosset tem 11 casos porque testou mais. Segundo lugar, a PESB, porque testa mais. Então, é bem comum que isso aconteça. Onde se testa mais, é possível que tu ache mais. O correto é, quando um positivar, a gente rastrear toda a sua família, ou todos os seus contatos, para que a gente consiga identificar a doença o quanto antes. Muitas vezes, dela começar a se manifestar. Porque muitas vezes a gente rastreia pela prova tuberculínica, aonde a gente pega a possibilidade da tuberculose latente. Ou seja, é aquela tuberculose que identifica só o contato, ela está adormecida, mas o paciente tem ela adormecida, esperando um momento para ficar ativa. Por isso a importância da gente, quando positivar um paciente, fazer a detecção precoce em todos os outros que estiveram em contato. E isso é feito dentro dos presídios, isso é feito nas casas de passagem de Santa Maria, e sim com os pacientes em situação de rua. Ali consta 7 em situação de rua. Por que a gente testou? A gente vai, muitas vezes, nas calçadas, conversa com eles, identifica os sintomas respiratórios e já coleta um escarro. Então, por isso também apareceu 7 em situação de rua. Na verdade, já são 5. 2 curaram, então a gente tem só 5 no momento. Um internou no Partenon, o Hospital Partenon em Porto Alegre é referência para tratar a tuberculose. Tem um morador de rua que internou no Partenon e o outro está internado numa fazenda para tratar a dependência química, né, a Gideões, ali que vai na faixa de Rosário. Então, desses 5, um em Porto Alegre e o outro tratando. Ficaram 3 ainda. 3 que a gente perde o contato, porque eles nunca estão no mesmo local, eles variam muito de local, eles não permanecem muito tempo no mesmo local. E essa é a nossa maior dificuldade, às vezes, é de encontrar um morador de rua para que ele consiga dar início e terminar o tratamento. Porque o tratamento, ele é, como eu tinha dito no início, são 6 meses de remédio. Ou seja, a associação de antibióticos por 6 meses. Muitas vezes, é por isso que até a nossa taxa de abandono ela é um pouco alta. Porque o paciente inicia o tratamento, acaba parando, porque é desconfortável, né, tomar esse monte de antibiótico. Mas aqueles que seguem o tratamento recebem a cura, 6 meses estão curados. Quem tem tuberculose pulmonar, trata 6 meses. Quem tem tuberculose extrapulmonar, 6 meses. Tem algumas variações que fica até 1 ano de tratamento, como a tuberculose óssea, como a tuberculose intestinal e a meningia, que são as tuberculoses um pouquinho mais difíceis de tratar, que precisam 1 ano de tratamento. Então, voltando à situação da tuberculose em Santa Maria, nesse momento, 162 casos em acompanhamento. Desses, a gente teve 25 reingressos e 15 recidivas, ou seja, essa situação no momento. Obrigado, Letícia. Por enquanto, depois a gente vai ter mais perguntas aqui na mesa, tu poderá responder aqui, né? Também daqui do plenário, o pessoal poderá também fazer as suas considerações, utilizar os espaços, mas pode veio se somar à mesa aqui para continuar conosco nos questionamentos que poderão vir, mas já só a sua explanação inicial já traz bastante informações importantes, traz luz para nosso trabalho. A enfermeira Juliana é responsável pelo setor... não, a responsável pelo setor já falou. Representando o secretário, né, superintendente de atenção especializada, Juliana Pruni, por gentileza, pode utilizar a tribuna para trazer aí a sua... enfim, o seu olhar aí com referência como gestora da secretaria, né, o que a secretaria, de fato, está agindo, de que forma pode avançar, enfim, qual a situação quanto gestora
nesse momento, representando o secretário nessa questão da tuberculose, por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar, né, o vereador Valdir Oliveira. Em seu nome, saúdo todos os vereadores e os representantes que compõem a mesa e todos os participantes. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão impactante e importante no nosso município. Neste momento, então, representando o secretário Guilherme, né, que não pôde estar aqui porque está em Porto Alegre, né, gostaria muito de estar aqui também para discutir esse tema. Enquanto gestão, nós temos esse olhar assim macro, né, do sistema. Ou seja, para a gente poder alcançar, né, os indicadores, os dados necessários, o rastreamento necessário, a gente precisa trabalhar com a rede toda. E também trabalhar com o Conselho Municipal de Saúde, com os órgãos da sociedade civil, com todas as pessoas, né, envolvidas na comunidade, enfim, associações comunitárias, igrejas, pessoas que possam nos ajudar a combater a tuberculose no município, tendo um olhar, né, diferenciado para aquelas pessoas que estão apresentando sintomas. Nós temos muitas pessoas com sintomas, né, às vezes com tosse permanente por 3 semanas ou mais, que pensam que é uma simples gripe, né, que vai, né, passar logo. E nesse tempo, quando não procuram a unidade básica para fazer a coleta do escarro ou o teste, né, para detecção precoce, nesse tempo estão transmitindo para muitas outras pessoas, e é uma situação que é silenciosa, né? Sem querer, né, tá passando, né, para as pessoas ao seu redor, seus familiares, seus amigos, na escola, no trabalho, no serviço. Então a gente faz esse apelo, né, e aproveita, né, que vai ficar gravada essa reunião muito importante, é uma audiência pública que nós gostaríamos que a população em peso estivesse assistindo, e principalmente que a população se conscientizasse da necessidade de procurar o serviço de saúde para fazer a coleta, porque a gente precisa trabalhar com o tratamento precocemente daqueles casos que são positivados, né? Então, para isso, a gente precisa fazer o teste, né, a coleta. O município de Santa Maria tem um diferencial na região, né? Ele é representante da região como uma unidade sentinela para fazer os exames laboratoriais. A gente tem um equipamento de teste rápido molecular muito bom, né? É uma tecnologia, né, que o município possui e que atende, né, os municípios da 4ª Coordenadoria. As 2 regiões de saúde, 33 municípios enviam, né, as suas coletas para esse laboratório, onde tem o resultado, né, de forma rápida. E atualmente a gente pode dizer que poderia ser muito mais, né, muito mais utilizado, né, a capacidade instalada desse equipamento, então poderia estar sendo potencializada se tivesse mais amostras, né, sendo encaminhadas, principalmente no nosso município, onde a gente está identificando que quanto mais a gente incentiva, né, de fazerem essas coletas, mais casos a gente identifica, né. Temos um setor especializado, então, ali na Policlínica José Erasmo Crossetti. Mesmo que o município não tenha gestão plena na atenção especializada, a gente tem esse serviço especializado que serve de referência, né, para orientar a rede, orientar as unidades básicas, orientar a população quanto ao tratamento mais adequado, quanto à necessidade dessas testagens, quanto ao monitoramento dos dados, né, as informações, também as notificações são realizadas nesse setor. E a gente pede que toda a rede, principalmente a atenção primária, né, equipes de atenção primária, estratégia de saúde da família, unidades básicas, façam essa ação mais intensiva, né, nessas coletas, porque, como a colega Letícia falou, a gente, se tiver pelo menos uma coleta por dia de cada unidade básica, no ano a gente atingiria a meta de 1% da população. Então, a gente precisa que em cada região de saúde, que em cada unidade, né, da sua população adscrita, faça a coleta, né, pelo menos de uma por dia. Então, nós já tivemos, segundo os dados que eu recebi da farmacêutica, a gente recebe, né, o monitoramento realizado no laboratório, né, de todos os pacientes que realizaram o teste e de todos aqueles que positivaram. E podemos fazer um comparativo aqui do quantitativo que seria o ideal, né, para ter sido coletado, né, até o momento, e o que a gente teve até hoje. Então, aqui, se a gente for considerar, né, a população de Santa Maria no último censo, precisaríamos, 1% dessa população seria 2.700 testes no mínimo. E foram realizados até o momento, até o dia de hoje, pelo que ela me passou, 1.180 testes. Então, restam, né, até o final do ano, 106 dias.
Então, se cada unidade coletar, né, pelo menos, né, 14 pacientes, pelo cálculo que eu fiz aqui, por dia, de todas as unidades básicas, se a gente tiver 14 testes, a gente já atinge essa meta. Então, se passarmos a ter esse olhar, né, da necessidade de fazer essas testagens, a partir de agora ainda há tempo. Então, a conscientização, né, essa busca, né, desse rastreamento é extremamente fundamental. Tá? Então, temos uma equipe multiprofissional, né, onde o município investe, né, no infectologista, temos a enfermeira, temos farmacêutico, temos técnico de enfermagem, agente administrativo, assistente social, uma equipe nutricionista, uma equipe à disposição, né, para fazer esses atendimentos, fazer, né, toda a assistência, né, da melhor maneira possível, né, para essa população. E para que evitar, né, tem que lembrar, né, que a pessoa que está com sintomas, né, pode ter algum familiar ali com imunidade baixa, né, que possa complicar, e aí demanda, né, todo um atendimento terciário, né, para poder tratar, e até os medicamentos são diferenciados quando a situação se agrava. Então, para evitar isso, né, vamos fazer o tratamento, tem que buscar, né, a equipe de saúde, tomar os medicamentos corretamente. A atenção primária do município também tem um papel fundamental, né, em fazer essa busca ativa, em fazer o tratamento diretamente observado, que é o TDO, né, que a gente chama. Então, a gente precisa muito do apoio dos agentes comunitários de saúde, que a gente não tem hoje em todas as equipes, né, precisaria muito mais ampliar essas equipes para poder dar conta dessa demanda, porque além de todos os outros casos, né, tem mais a questão da tuberculose que precisa ser vista, né, e trabalhada, e hoje a gente precisa muito desse controle, saber que o paciente tomou o medicamento e está fazendo o tratamento corretamente. Então, tem esses casos, né, de abandono, tem os casos, né, de recidivas, porque, né, de repente, teria que ter um olhar mais direto, assim, mais aproximado, né, mais equipes, mais profissionais para poder dar conta, né, da população que nós temos. A cobertura de atenção primária em 55% hoje, né, a gente vê, né, que não é suficiente. Então, os colegas trabalham muito além do que, né, seria, né, da responsabilidade deles, porque tem uma população que extrapola o seu limite da sua capacidade operacional. Então, seria muito importante, né, que a gente pudesse ampliar, né, a atenção primária no município. Então, quanto aos dados epidemiológicos, né, o que precisa ser mais notificado, né, essa busca, né, nós precisamos desse apoio, tanto da atenção primária quanto da vigilância em saúde, para que a gente possa, né, ter bem claro, né, quais são os pontos, né, que a gente deve ter uma atenção maior. Hoje a gente sabe, né, que onde é mais realizado coleta é onde a gente tem os casos positivos, os presídios, né, as casas de passagem, região centro, região oeste e norte, pelo que eu vi nos relatórios, são as que têm se identificado os casos positivos com um número maior, mas isso é bom, quanto mais se coleta e se identifica, é sinal que a gente está podendo, né, identificar para poder tratar. Então, o município está sempre à disposição para fazer o melhor, né, buscar, né, qualificando as equipes, buscando, né, melhorar a estrutura e em relação a capacidade instalada, né, a abrangência, né, das equipes é o que a gente precisaria de um suporte maior, então que a população também procure, que os órgãos, né, da sociedade civil também nos ajude a incentivar essa procura para que a gente consiga dar conta, né, desse percentual, né, que a gente precisa atingir para poder monitorar a tuberculose. Obrigado, Juliana, a superintendente de atenção especializada, representando aqui o secretário Guilherme. Na sequência, antes aqui eu registrei a presença aqui do Rogério Rosado, ele representa aqui o Conselho Municipal de Saúde e também o Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose. Obrigado, Rogério. Inclusive, se quiser compor a mesa aqui, fica à vontade, né? Porque, posteriormente, nós estaremos abrindo espaço para os questionamentos também. Representando a 4ª Coordenadoria, abrindo espaço também para o Pedro Augusto Crespo da Silva, para que possa trazer, quanto representante estadual da saúde aqui na região, também o seu olhar aí, e, enfim, nos colocando o que a 4ª Coordenadoria tem
pensado, que tipo de estratégia, como agir nesta busca principalmente por aumentar a testagem para que esses casos possam ser tratados, né, para evitar ainda mais contaminações. Boa tarde, presidente Valdir Oliveira. Boa tarde aos demais membros da mesa e comunidade que está presente hoje aqui. Como representante do Estado, desde 2022, venho trabalhando na frente do Programa de Controle da Tuberculose aqui na região, como já foi mencionado. Levantar um pouquinho os 2 microfones aí, capta melhor. Perfeito. Isso. Melhor? Uhum. Então, venho trabalhando com essa temática desde o ano de 2023, na condição de epidemiologista do Estado. Vim para Santa Maria com essa missão de estar trabalhando especialmente o município de Santa Maria, do qual acredito que seja importante começar minha fala ressaltando o quanto nós já avançamos em termos do combate à tuberculose aqui na região. As estratégias que nós temos adotado, e aqui falo nós, agregando 2 serviços, tanto nível estadual quanto nível municipal, vão em 3 esferas que nós trabalhamos a tuberculose. Nós trabalhamos a tuberculose no sistema de vigilância, na assistência e na gestão. Então, são 3 frentes e 3 frentes diferentes de trabalho. E, frente a isso, é importante também mencionar algumas distinções que nós temos. A tuberculose, como já foi mencionado, é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por um micobacterium. E essa doença ela é muito, de certa forma, tem as suas similaridades ao Covid, em que nós transmitimos pela via aérea, né? Mas, ao mesmo tempo, a infectividade dela é bem menor. Enquanto no Covid nós tínhamos uma aceleração e uma projeção de casos muito mais acentuadas, a tuberculose ela é um pouquinho mais devagar. Contudo, ela é um pouco mais silenciosa na hora de nós identificarmos essa doença. De qualquer forma, uma pessoa com tuberculose não tratada, ela deve, em torno de, durante um ano, contaminar de cerca de 10 a 15 pessoas, podendo levar essas pessoas a óbito. E o óbito por tuberculose, ainda em 2025, é uma realidade. A tuberculose ela é uma doença já conhecida há centenas de anos, né? É uma doença que tem tratamento, apesar da dificuldade do tratamento, ele existe e ele é gratuito, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, é uma doença que, pelas dificuldades medicamentosas, é difícil o tratamento, mas é uma doença que a gente consegue, sim, tratar. Em relação ao quadro de Santa Maria, e eu gostaria de fazer um alerta a quem nos escuta e aos colegas da mesa, de que o elevado número de casos que nós observamos em Santa Maria não é apenas não caracteriza um surto, certo? Por mais que, ao meu ver, não deveríamos ter nenhum caso de tuberculose, não caracteriza um surto. Então, é importante nós tranquilizarmos a população frente a isso. A doença, sim, está controlada dentro do município. Nós temos, sim, várias estratégias para poder estar combatendo a doença. Então, eu gostaria de, primeiro, tranquilizar a população frente a isso. Obviamente que, por termos casos, devemos fazer ações, né? Em feita essa primeira ressalva, o elevado número de casos ele se deve à questão que tu bem mencionaste, presidente Valdir, que é com relação à testagem que é feita hoje. Nós temos em Santa Maria, como já foi dito, um teste rápido molecular, que é um teste que vai identificar o DNA do bacilo. Então, é um teste com uma sensibilidade muito alta, em que nós temos o diagnóstico da doença em aproximadamente 2 horas. Testes mais antigos, como, por exemplo, um exame de cultura, levaria cerca de 2 meses para ter o resultado. E nós, aqui em Santa Maria, temos esse teste que vai nos resultar em 2 horas. E isso faz com que, obviamente, com a facilidade do diagnóstico, com o acesso da população a esse tratamento, a esse diagnóstico, que aumente o número de casos. Então, de certa forma, nós temos um elevado número de casos por conta de uma testagem mais efetiva. Agora, com relação àquela questão que é mencionada sobre o número de casos a serem testados, como a Juliana já mencionou, se nós pararmos a avaliar uma unidade de saúde com uma área distrita de 5.200 pessoas, mais ou menos, isso geraria cerca de 1 paciente testado por semana, o que é um número muito baixo de pessoas e do volume de pessoas que passam pelas unidades de saúde.
E aí isso vem um grande gatilho, que é uma questão que nós temos trabalhado aqui no município, é com relação a essa questão da cobertura da atenção primária dentro do município, que hoje está, como a Ju mencionou, em aproximadamente 55%. A tuberculose, por mais que ela seja trabalhada num centro de especialidade, ela é uma doença que é para ser tratada na atenção básica. Ela é uma doença da atenção básica. E isso pode gerar, dentro daquela tríade inicial que eu mencionei, pode gerar um certo desconforto na hora de decidir quem é que vai tratar. Vai ser atenção básica, vai ser atenção especializada ou, como já foi mencionado, um hospital, quando a gente atrasa no diagnóstico. A resposta para essa pergunta é, de preferência, que ele não precise chegar no hospital. Infelizmente, nós temos, não somente em Santa Maria, mas no geral, no estado inteiro, um grande número de casos sendo diagnosticados no hospital. Ou seja, nós estamos falhando como atenção básica na hora de identificar essa doença. Então, como nós estamos diagnosticando mais, porque nós temos um equipamento bom e uma rede que está estruturada para receber essas amostras, é importante que a gente colete esse 1% que o Ministério me diz, para eu ter certeza e garantia que aqueles 104 casos que foram diagnosticados aqui em Santa Maria neste ano, a Letícia falou que tem 160 em tratamento, porque nós temos casos ainda do ano pregresso. Então, reparem, o tratamento é de 6 meses, nós estamos em setembro com casos do ano pregresso. Então, é uma doença aqui de difícil adesão ao tratamento. Mas este ano o município de Santa Maria já registrou 104 casos, até o dia 8 de setembro deste ano. Então, como conciliar esses 104 novos casos, são casos novos, tá? A Letícia traz dados também de casos de reingresso, de pessoas que retornaram ao tratamento, eu trago só casos novos, que é quem eu consigo controlar hoje. E desses casos novos, se a gente observar a taxa de cura dentro do município de Santa Maria, ela está muito baixa. Por quê? Porque a cura ao tratamento, como a Juliane já mencionou, é uma doença que carece de muito contato servidor-paciente, porque o paciente precisa estar engajado nesse tratamento. E como eu crio esse engajamento dentro do SUS? Eu crio com agente comunitário. Eu crio com uma rede pronta para trazer este paciente para perto, para que ele consiga entender a importância daquele tratamento que é contínuo. Um paciente adulto de peso de acima de 70 quilos já vai tomar cerca de 5 comprimidos por dia, com 4 antibióticos, é um tratamento muito pesado, é um tratamento ostensivo. Então, garantir este engajamento para garantir a cura é o nosso desafio hoje. E gostaria aqui de ressaltar, então, mais uma vez, a importância de nós ampliarmos a cobertura dos agentes comunitários no município de Santa Maria, a fim de aumentar este engajamento e conseguir aumentar a taxa de cura dentro do município, que vem decaindo ano após ano. Em 2023, nós tivemos 57% dos tratamentos finalizados com cura de casos novos, caindo para 54,7%. Então, por mais que eu esteja aumentando o meu diagnóstico, eu não consigo aumentar a minha cura. Eu aumento o diagnóstico e diminuo a cura. E isso, obviamente, gostaria de tirar aqui o fardo das costas do setor da tuberculose, que não é responsável por isso. Isso é uma questão da rede de Santa Maria, que hoje se estrutura para aumentar o número diagnóstico e, obviamente, aumenta o serviço, aumenta a demanda, e a gente precisa, sim, aumentar essa rede para dar esse suporte. Por fim, gostaria de encerrar aqui essa primeira fala falando que a doença ela é muito estigmatizada, ela é uma doença fortemente ligada a questões sociais. Pessoas em situação de rua têm um risco elevadíssimo de contrair a doença, estima-se que mais de 50 vezes do que a população geral. Em contrapartida, pessoas privadas de liberdade têm um índice de cura muito alto, exatamente pelo contato que ele tem com as equipes de saúde que estão dentro do presídio. E o alerta à população é importante, né, que a população não espere o caso se agravar, que busque o atendimento na unidade de referência, para que a gente possa ter em alerta essa questão e evitar essa disseminação dessa doença. Obrigado. Obrigado ao Pedro Augusto, né, da 4ª Coordenadoria. Importantes suas informações e seus dados. Nós temos a Elisiane Neto.
Elisane Neto. E quem mais aqui que está na mesa é a enfermeira, a Liliane da Lasta, isto? Muito bem, enfermeira Liliane da Lasta, é da coordenadora setorial. Tá bem, então, pode também utilizar a tribuna e trazer o seu olhar aí sobre esse panorama tuberculose em Santa Maria. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Saúdo à mesa, o presidente, né, no exercício, Valdir Oliveira. Se quiser baixar um pouquinho os microfones, fica também, porque assim, eles são... Assim ficou melhor? Exato. Okay. A gente vai adaptando ele conforme a altura de quem utiliza o telefone, o microfone. Reforçando, então, a fala da enfermeira superintendente Juliana Pruni, da enfermeira e coordenadora do Serviço de Tuberculose, Letícia, e do Pedro, da 4ª Coordenadoria Regional, alguns tópicos que eu gostaria de citar em relação ao setor de tuberculose. Dentro do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, se fala que o Rio Grande do Sul ele tem um grande fator de saúde pública, tá? Aonde se considera essas tomadas de decisões. Juntamente com a Letícia, agora nós estamos fazendo os treinamentos de equipe, tá? Junto às unidades básicas de saúde, reforçando as equipes para que sejam instigadas novamente mais coletas, tá? Juntamente com a equipe multiprofissional, os agentes comunitários, que vão diretamente nas casas, né? Então, a gente sabe que a gente tem um grande número de pacientes sintomáticos respiratórios, então, por que não coletá-los? Né? Temos H1N1, temos o COVID, então é muito importante ressaltar sobre essa condição clínica também. Lembrando também que o município atende critérios no Estado. Dentre os 10 municípios mais citados, Santa Maria está presente e tem uma função grande em 70%, principalmente na área prisional. O surto de tuberculose não tem uma definição exata ainda, mas se concentra-se um grande número de casos e precisamos tratá-los. Casos de tuberculose continuam aumentando na América, com novas inovações a gente tem o tratamento. Então, o paciente deveria buscar, e a gente tem esse absenteísmo, né, da falta, de não estarem procurando, muitas vezes, o serviço, desistem do tratamento, né? A população precisa se conscientizar da importância de fazer. Esse tratamento, ele é gratuito, ele é pelo SUS, e existe o serviço à disposição. Então, a necessidade que a gente tem de tanto as equipes de saúde quanto os profissionais, em geral, buscarem os pacientes com sintomas respiratórios a fazerem esta coleta. Lembrando também que a importância da vacinação, que a criança, ao nascer, é realizada a vacina da BCG. Né? Algumas são feitas nas maternidades, se eu ainda não me engano, se não houve mudança, né? E os pais também procurarem os serviços, né, de imunizações do município. Reforço, então, diante de tudo que o Pedro falou, a enfermeira Letícia e a enfermeira Juliana Pruni, né, e me despeço aqui, solicitando que a população procure, né, com sintomas respiratórios, façam a coleta, né, para que a gente possa buscar e poder tratar os usuários. Obrigada. Muito obrigado. A coordenadora setorial, Liliane, é da Lasta ou Dala Lasta? Dala Lasta. Me chamou a atenção Dala Lasta, porque eu conheço muitas famílias da Lasta, né? E o Dala Lasta é um sobrenome diferente. Nós, a Elisiane Neto deseja também expor ou já se sentiu contemplada da vigilância em saúde? Está bem, então. A partir de agora, a partir daquilo que foi exposto aqui, nós vamos abrir, né, primeiramente para o Rogério Rosado, do Conselho Municipal de Saúde, Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose, né, dentro como controle social, aí, fazer também as suas colocações. E só para nós depois o vereador Luiz Fernando também poderá fazer os questionamentos necessários, que entender. Eu aqui constatei algumas questões nas falas aí.
nós falamos sobre a importância de ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família e termos mais agentes de saúde lá na ponta. E eu lanço aqui este questionamento para a gestão, se existe um planejamento, né, de que esta possibilidade ocorra na cidade, se existe a possibilidade de ampliação da estratégia de saúde da família, isso aí posteriormente, porque vão vir os outros questionamentos, já para que a gente possa ir avançando. Porque a gente percebe hoje também que existe, inclusive, algumas unidades que têm ocorrido alguns tensionamentos, temos percebido que, inclusive, em muitas unidades que nós estivemos verificando, agentes comunitários de saúde que, por muitas vezes, ela tendo que limitar o seu trabalho a campo, o seu trabalho direto na população, muitas vezes tendo que estar auxiliando como recepcionista das unidades. Já vi em vários locais agente de saúde tendo que estar ali dando suporte, né, lá na unidade, porque não sei se o contrato com esse trabalho de recepção houve alguma redução, enfim, mas se isto está dentro também das possibilidades, porque a agente de saúde, geralmente, esse trabalho de campo, né, que é o que deve ser mais efetivo. Também depois se tem algum limite de testagem por município, se existe um limite, uma contratualização, enfim, que se tenha este limite, olha, tenho tantas testagens para fazer, de todas as formas de testagem, por município, se isso pode extrapolar, enfim. E se existe alguma dificuldade para fazer a testagem nas unidades, foi dito aqui, mas qual a dificuldade? De quem é a responsabilidade e de quem é a culpa, afinal, desta dificuldade se está ocorrendo, né? Que depois, para já ir encaminhando alguns questionamentos, e o Rogério agora tem o tempo que entender necessário, inclusive o Rogério foi um dos que levantou esta preocupação, fazendo parte do comitê estadual, e que nos motivou a chamar esta audiência pública. Rogério. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Saudar aí o Valdir Oliveira, na presidência da subcomissão, o vereador Luiz Fernando, a Lili, eu conheço por Lili, tá, Lili? Vou chamar de Lili, tá? Minha amiga Lili, a Letícia, a Juliana, o Pedro, né? Importante esse debate. Eu, enquanto controle social, né, e fui solicitado que fizesse parte do comitê estadual. Na primeira reunião do comitê estadual, foi feito o questionamento acerca como Santa Maria estava sobre isso, né? E nós não tínhamos lá dados de Santa Maria, né? E aí, voltando para a reunião do conselho, nós solicitamos que a Letícia viesse, né? Fui lá conversar com ela, viesse ao Conselho de Saúde para esclarecer para nós qual estava a situação de Santa Maria. Ela, com toda boa vontade, esteve lá levando para nós, e posteriormente nós procuramos a Câmara de Vereadores, né, para fazer essa relação do controle social com o Poder Legislativo, né, para levantar questões que são fundamentais para Santa Maria. Muito bem, então, primeiro, parabéns pela comissão ter aceitado esse desafio, buscado isso, é importante esse papel, tanto do controle social quanto do Poder Legislativo, né, atender essa demanda da população, e os funcionários da Prefeitura por fazer esse trabalho de excelência que vocês fazem, né? Muitas vezes com deficiência de pessoal, de material, né? Mas veem em vocês essa vontade de fazer com que as coisas sejam feitas. Mas, infelizmente, nós temos dados e temos situações que precisam ser resolvidas, né? Que, por mais que a gente busque, nós precisamos que isso seja resolvido. E, no primeiro momento, o que nós sentimos com relação a isso é que, com mais boa vontade que tem os nossos servidores, né, falta, eu acho, um planejamento acerca de como nós vamos aumentar essa testagem. Como faremos isso? Quem é a responsabilidade disso? Precisa mais pessoal para a equipe? Precisa que as unidades sejam treinadas para isso, ou façam isso? Porque, assim, existe um dado a ser estabelecido, que é 2%, 1% da população, né? Então, precisa ser feito isso. Como é que vamos fazer? Bom, vamos pensar isso. Porque a gente está tratando com saúde pública, com pessoas com problemas. As pessoas evadem do tratamento. Bom, para tudo é isso.
para tudo isso. E por isso o poder público tem o papel importante de fazer isso. Sobre a questão da atenção básica, quer dizer, a gente fala e tem falado muito sobre isso no controle social, a nível estadual, a nível federal, nas nossas conferências, né? Da importância que tem a atenção básica, da importância que tem a estratégia da saúde da família nas comunidades, de quanto isso implica na diminuição de recursos para a média e alta complexidade. A gente sabe disso, a gente tem isso, todo mundo sabe. E por que não é feito? Por que temos só 55%? Quanto a gente poderia poupar de trabalho, né, e de dinheiro, conseguimos atender isso? Então, assim, para mim, e a gente quando fala de saúde, a gente pensa muito assim, e trata sempre isso como só ausência de doença. Não, a saúde não é só isso. A saúde não é só isso. Enquanto a gente não fizer um trabalho dentro de uma gestão onde todo mundo tem o seu papel, da alimentação saudável, do emprego digno, da renda, do saneamento básico, para tenhamos saúde, um estado de bem-estar social e psíquico, quer dizer, nós vamos ficar assim. Então, a gente precisa tratar disso, falar sobre isso, trabalhar em cima disso, né? Porque a gente não vem aqui sempre dizer, nós estamos tentando, buscamos, a gente trabalha, a gente sabe disso. A gente sabe o quanto... Eu me lembro agora, estava falando com a Lília agora, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, moramos no mesmo prédio lá, a Lília, quando entrei no prédio lá, disse, Rogério, começou a conversar, disse, Rogério, eu estou preocupada com o tamanho do problema da tuberculose em Santa Maria. Há 10 anos atrás. Quer dizer, por quê? Por isso, por faltar testagem. E Santa Maria tem a capacidade, tem um equipamento que muitas cidades não têm para fazer a testagem. Então, a gente precisa sentar e fazer um planejamento sério para isso. Tá? Se precisa fazer com que as unidades façam isso, vão fazer, vão chamar o responsável, todo mundo chega, vão testar 1, 2 por dia, tem que fazer isso. Né? A Letícia vai para as unidades, ela enxerga as pessoas, testa aquele lá com problema. Quer dizer, fazer com que as pessoas saibam detectar um problema na tuberculose. Né? E temos também a questão da vacina. Quer dizer, tivemos um problema sério com vacina. As pessoas hoje não querem se vacinar, os pais não querem se vacinar. Isso vai causar problema no futuro. Quer dizer, tem isso. E as pessoas têm essa questão, com a questão da vacinação, que precisa ser resolvida também. Né? Então, assim, temos condições, temos tratamento, o SUS dá todo o tratamento, tem um maquinário, tem um equipamento, tem pessoas especializadas, então vamos tratar essa questão. Né? Eu sei que não é só isso, eu sei que tem a dengue, eu sei que tem várias questões para serem tratadas, mas quem está na saúde, responsável pela saúde, tem que fazer com que as coisas aconteçam. É assim que funciona. Né? Se eu estou aqui, é porque as coisas funcionem. Tá? Então, mais uma vez, parabenizar a Câmara de Vereadores. Espero que, eu sempre digo que as coisas têm que ter sequência e consequência. Tá? Espero que isso, e foi a partir da tua ida no controle social, que eu tenho certeza que as coisas começaram a evoluir. Porque quando as coisas aparecem, o assunto aparece, a gente desperta. Muitas vezes porque vários motivos, mas precisa que a gente esteja sempre, por isso a importância que tem o controle social nessa questão, de estar sempre reunindo, porque o controle social é um braço do Poder Executivo, é um braço, ele não é contra, ele não é para fazer denúncia, ele é um braço que está lá para ajudar, buscar soluções, buscar ajuda, por isso nós estamos lá no Comitê Estadual, e eu quero um dia chegar no Comitê Estadual e dizer, Santa Maria está testando o que é necessário ser testado, isso vai ser exemplo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Não sei se a Simone deseja, ela que atua na área da saúde também, assessora do vereador Cid, se deseja fazer algum questionamento? Altair, alguém mais deseja fazer algum questionamento? Estão participando? Eu passo, então, para o vereador Luiz Fernando, para fazer o encaminhamento de alguns questionamentos, algumas dúvidas, enfim, ou algumas colocações, e, posterior, a gente vai fazer, então, a complementação, trazendo aqui mais informações a respeito desses questionamentos que estamos fazendo para a mesa. Bem, muito obrigado mais uma vez, presidente. Eu escutei atentamente a fala de todos os colegas que antecederam, a enfermeira Letícia, a responsável da Secretaria Superintendência Especializada, a enfermeira Juliano, Pedro, enfermeiro, acho que colega educador físico,
né, e a Liliane e o Rogério. Tudo muito importante, mas talvez o ponto que mais me chamou a atenção tenha sido a última fala do Rogério, onde ele traz um olhar, de certo modo, apontando o dedo. Desculpa, Rogério, foi como eu interpretei, e eu acredito que é importante ser feito dessa forma, sobre os porquês do que você coloca, né? Eu venho falando desde que a gente assumiu aqui como vereador, nas mais diferentes pautas, eu trago a palavra que tu trouxeste, então eu não poderia deixar de repetir, falar sobre planejamento. Eu venho discutindo sobre todos os temas aqui na casa, talvez a falta de planejamento que a gente vê dessas gestões que se mantêm ano após ano. E a gente não está aqui só para falar de culpados ou de problemas, mas é inerente à situação que você coloca analisar os fatos que trazem o presente momento. E quando a gente vê números na atenção primária, que alcança esse 55% que foi falado, é assustador. É metade do que deveria ser feito. Quando a gente percebe que a própria superintendência coloca que o sonho é ter uma equipe ampliada, a gente percebe que o problema é gravíssimo, porque o próprio governo entende o que precisa, mas não é feito. E é dito pela senhora. Então, é preocupante. É preocupante porque a gente não sabe onde vamos chegar, é uma crise que você coloca, são poucos funcionários, poucas equipes de saúde, e a população que mais precisa, por vezes, unidades superlotadas, nas mais diferentes locais. Quando o Rogério fala em planejamento, mais uma vez, Rogério, tem que te parabenizar. Se nós temos uma meta que a enfermeira Letícia nos trouxe, que todos falaram, Pedro falou, que temos que avaliar 1% quando a gente falar da tuberculose da população, como é que não tem um planejamento, por exemplo, para 2026? Tem definido como vai ser o planejamento, Juliana? E em 2025 não tinha? E por que nós estamos há 2 meses de terminar o ano, 3 meses, e aí a gente está muito aquém? Não é apontar o dedo, mas é pensar nas metas. A gente quer chegar onde? Ou a meta é no último trimestre fazer as coletas. Então, isso me preocupa porque em mais uma pauta eu enxergo a falta de planejamento do município. Né? Não conheço a realidade, conheci o panorama que eu recebi aqui. Então, acho que é importante trazer essas colocações e esperar o esclarecimento, talvez, dessas respostas. De todo modo, é isso. Muito obrigado, vereador Valdir e todos presentes. Obrigado, vereador Luiz Fernando. Então, antes de abrir, eu acho, para a Letícia, para a Juliana, também, se o Pedro desejar, vou ampliar aqui um pouco mais, então, os questionamentos para que possam responder em bloco, né? Não, mas é só reforçando aqui a questão de o que impede, né, qual o impedimento de que o município possa ampliar as equipes, que é uma constatação que estamos bastante aquém do necessário, daquilo que seria o ideal em termos de cobertura estratégica da família. Qual a dificuldade para que se possa ampliar estas equipes, ampliar a cobertura, né? E quanto à testagem que foi trazido aqui, que é uma testagem que não parece que seja difícil de alcançar a meta, desde que lá na unidade se tenha, né, esta compreensão. Quando eu repito aqui, então, a pergunta que fiz, aonde está o problema de dificuldade de ampliar a testagem? Se existe uma resistência, se existe uma falta de profissionais, ou falta a conscientização de que
se tem que fazer a testagem e não se faz, enfim, onde é que está? E também, novamente, aquela pergunta que eu acho que o Pedro acho que pode responder depois, é se o Estado, ou enfim, tem algum tipo de limitação, ou município, de números de testagem em termos de contratualização, enfim. Mas, eu não sei se a Letícia ou o Pedro, então a Juliana primeiro, tá? Então, gostaria de... Tá funcionando. Então, gostaria de falar, então, sobre esses questionamentos, né, e, na medida do possível, né, tentar esclarecer, lembrando que eu sou... Vou só pedir para o PG lá aumentar um pouquinho o volume do microfone da Juliana. Lembrando que eu sou superintendente da atenção especializada em saúde, né, então eu não tenho tanta propriedade para falar da atenção primária, onde tem uma superintendência específica, tá? Mas, enfim... essa situação de necessidade de buscar mais amostras, né, detectar mais a tuberculose, de estar olhando para esse dado epidemiológico no município, está vindo à tona neste momento e procuramos, inclusive, incentivar que o setor que é de tuberculose no município procurasse outros entes apoiadores, justamente por esse planejamento que nós temos, sim. Nós temos um plano municipal de saúde, onde tem diversas diretrizes e metas a serem alcançadas, e a gente tem cobrado bastante, né, os nossos colegas para que a equipe assistencial também cumpra, né, o que está no planejamento. Então, esse setor que hoje nós disponibilizamos, ele não pode ser considerado a atividade fim, ou tratamento de tuberculose, detecção de tuberculose, ser através do setor do município. Não. Então, é justamente por esse motivo que a gente pediu para a enfermeira Letícia, e ela tem desempenhado um papel muito importante, de descentralizar. Então, as ações precisam estar nas localidades, nos territórios, né? Atenção primária, identificando, vendo os usuários, fazendo a coleta, buscando, né, ampliar essas coletas. Então, por muito a gente vê, às vezes, que os pacientes já acostumaram no município a procurar o setor, né? Então, ela estar incentivando isso neste momento é justamente porque a gestão está cobrando dela, que vá até as unidades, faça o matriciamento, faça as capacitações, né, nos territórios, para que as equipes assistenciais tenham mais propriedade para identificarem essas situações. Então, isso faz parte do planejamento que nós temos, né, no município, de capacitar as equipes para que possam estar diagnosticando. Estivemos um tempo com o setor, houve uma troca da enfermeira, troca de responsáveis, então a gente equipou mais. Agora trocamos, né, uma enfermeira se aposentou, então a equipe veio, a Letícia agora veio com todo o gás, é uma pessoa nova, né, que está vindo com todas as orientações, o apoio do Estado, né, da 4ª CRS, fazendo também capacitações. A equipe participa de reuniões online e presencial, né, com a Secretaria do Estado, para se apropriar mais das informações e buscar, né, melhores resultados. Então, isso só está chegando agora porque a equipe está indo atrás, né? Então, a gente tem esse planejamento, né, de qualificar e de ampliar, né, essas informações. Então, por isso que a gente está trazendo e pedindo apoio. Então, nós, inclusive, indicamos para ela, né, conversa, vai, faz vídeos, faz uma página nas redes sociais, mostra, né, para a população, né, a gente tem que levar esses dados para conhecimento da comunidade, né, e dos órgãos da sociedade civil, para que nos apoiem, porque as próprias unidades de saúde, nas suas demandas diárias, também, às vezes, pode ser que passe, né, se não tem alguém ali incentivando, né, e cobrando, monitorando esses dados, vendo se esses registros estão sendo feitos, se ela está fazendo esse papel de cobrar, justamente porque é um planejamento nosso de fazer isso, né, de ter, né, essa identificação maior. Então, quanto à cobertura de atenção primária, eu acredito que antes de 2020, que é o que eu tenho de conhecimento na Secretaria de Saúde de 2020 para cá, a cobertura era, acredito que inferior até a 40%, era 40 e poucos por cento. Então, acho que nunca foi ampliado tanto as equipes de atenção primária como neste momento. Então, nós chegarmos a 55,60% de equipes de atenção primária, né, no município, olha, uma conquista muito grande, porque é difícil de conseguir ampliar, tendo, né, um limite prudencial para a contratação de servidores por meio de concurso público, que a gente sabe que tem as dificuldades, né? Por exemplo, de agente comunitário, teve o último concurso onde foi embargado, né, por questões de
do salário ali, das complementações, que daí eu vou deixar para que, em um outro momento, né, a superintendência de atenção primária ou o próprio secretário possam explicar melhor. Então, foi tentado, foi aberto o concurso público, mas não entrou mais servidores por esse motivo, né, do concurso. Então, precisamos, sim, ampliar as equipes, a gente sempre fala, porque não é no atendimento especializado que a gente vai resolver, né, as situações de saúde, sim, lá na ponta. A atenção primária é importantíssima, então é necessário, sim, ampliar. Hoje a gente trabalha com o mínimo, né, do percentual, né, que é para a saúde. Então, de repente, até no Poder Legislativo, se puderem nos auxiliar, né, com legislações que possam aumentar o percentual da contribuição para o recurso próprio da saúde. Isso seria muito importante, porque ampliando esse recurso, amplia o percentual para a gente poder fazer novas contratações por meio de concurso público. Isso, sim, é o nosso sonho, né? Então, a gente tem esse planejamento, né, de querer ampliar a atenção primária. Só precisamos, né, ter esse suporte, né, inclusive legislativo, para a gente poder concretizar, né, essas reivindicações, enfim, né? Mas eu quero, né, parabenizar os colegas da atenção primária, porque mesmo assim, né, a gente sabe que todos têm se empenhado bastante e dentro de todas as atividades que tem, né, esse é mais um olhar que a gente está cobrando, né, para que façam. E vamos monitorar, e o setor da tuberculose está ali, né, a gente está no pescoço da Letícia ali, né, para ela poder nos ajudar, né, a incentivar a equipe para isso. Eu não tenho conhecimento de ter agente comunitário fazendo o papel de recepção. Até onde eu sei, a gente tem uma contratação terceirizada, né, de serviços para recepção em todos os locais, né. Agora, pode ser que tenha algum caso de readaptação, realocação, aí eu preciso também que da atenção primária eles respondam, né. Pode ser algum caso pontual, mas isso não é norma. A gente tem recepcionista em todos os serviços, né, do município, né, tanto da atenção especializada quanto da básica. Não sei se ficou mais algum questionamento que eu tenha esquecido, peço que me lembrem, por favor. Tá bem. Esses foram os que eu anotei. Eu acho aqui essa questão dos agentes comunitários de saúde, da estratégia da família, ampliação das equipes, enfim, eu acho que a gente, é lógico que tem muitas regiões que estão fora das áreas de cobertura, que têm carências enormes, que são necessárias. E esta questão, isso é uma questão que é importante a gente colocar aqui, com referência ao concurso para a contratação de mais agentes comunitários de saúde. Houve um edital e é importante colocar, tenho cobrado muito isso aqui, é de que o município insiste que está pagando de forma legal o piso para os agentes comunitários de saúde. Este piso nacional, ele teria que ser pago como piso básico e não como complemento. E o município de Santa Maria insiste em pagar como complemento. Todas as vantagens, enfim, elas acabam ficando dentro deste valor do piso como complemento. E por este motivo, né, que, através de uma ação na Justiça, de forma liminar, o concurso foi cancelado ou está, né, judicialmente suspenso, em virtude de que, neste edital lançado para a contratação de mais agentes comunitários de saúde, não constava como o piso do agente como piso básico e não como complemento. Ele está como complemento no edital. E tanto é que o Judiciário entendeu que a forma com que está colocada ela está equivocada, que, liminarmente, ele não permitiu que se lançasse um edital, que se fizesse um concurso, estabelecendo um piso dos agentes como complemento e não como a própria lei determina que seja como base. Eu não entendo, até agora, eu tenho questionado muito o Executivo, não estou aqui questionando, também não é da sua atribuição de responder por isso, mas como a gente está na audiência pública, estamos falando que seria necessário mais agentes lá na ponta e que poderia ajudar muito nessa questão da tuberculose,
nós, mais uma vez, questionamos aqui. Eu fiquei impressionado quando eu através de informações, com o número de municípios que paga de forma correta, ou como básico para os agentes comunitários de saúde. Só uma comparação, um agente comunitário de saúde em Dilermando de Aguiar ganha mais de R$4.000 por mês. Em Santa Maria, 2.684, se não me falha a memória, coisa assim. Então, está essa discrepância aí também vai desmotivando e vai gerando essa dificuldade. E os agentes comunitários de saúde têm batido muito nessa tecla, existem nessa cobrança, porque o recurso, o governo federal repassa para o município o valor integral do piso, o piso base, como base para todos os agentes comunitários de saúde. Então, vem o valor integral para o piso básico. E aí, como existem as vantagens, existem outros valores, o governo municipal utiliza esse recurso que vem do governo federal para fazer o complemento. Aí não sai do seu caixa ou do caixa único do município. Então, do caixa único, enfim, do orçamento próprio, né? Então, essa é uma questão que nós precisamos continuar enfatizando pela importância que temos de que este concurso possa ocorrer o quanto antes, né? Que possa ocorrer. Sabemos das limitações e todas as dificuldades financeiras que estão sendo colocadas em termos de gestão municipal, mas existem prioridades que são muito necessárias. Mas quero passar, se a Letícia, depois de todas as falas aqui, ela nos trazer também mais algumas respostas para aqueles questionamentos que foram feitos, e também o Pedro, né? A Letícia não, a Juliana, quer complementar aqui. Mas... Se me permite, na sua fala eu lembrei de um questionamento que foi feito sobre o limite de exames, né, dos municípios da região. Então, só para não esquecer, não há um limite, mas sim tem uma capacidade instalada, né, do aparelho. Então, segundo a farmacêutica, né, que trabalha no setor de tuberculose, em torno de 32 testes deste teste rápido molecular, né, que pode ser feito. Então, diariamente chega por dia, né? Por dia. Por então, dia. Tem essa capacidade de alcançar, né? Não estamos nem perto de extrapolar a capacidade. Então, não tem um limite. Daí os municípios encaminham, mas não chega nem perto, assim, pelo volume populacional, né, do que tem Santa Maria. Santa Maria, o volume é bem maior, né? Então, o equipamento está disponível para muito mais testagens sem problema. Isso. Está bem. Isso aí. Enfermeira Letícia. O Pedro. Com licença, eu gostaria de fazer uma complementação sobre essa questão. Essa máquina, esse teste, né, a máquina vem cedida pelo Ministério da Saúde aqui para o município, que entra com a estrutura técnica da farmacêutica bioquímica, que faz a manipulação, obviamente também do espaço físico lá do laboratório, e depois também os insumos também vêm todos via Ministério, então isso não traz custos ao município. Como tu perguntaste assim, a respeito das testagens dos demais municípios da região, né, isso não tem custos para o município de Santa Maria, para além do custo natural da servidora que já realiza esses testes para o próprio município. Então, essa foi uma pactuação que nós fizemos a nível estadual com o município de Santa Maria, que, para garantir a permanência desse equipamento aqui, eles se comprometeram a fazer esses testes para os demais municípios da região. Então, hoje, o município de Santa Maria, nessa via de mão dupla, recebe o equipamento, recebe os insumos e tem a contrapartida da farmacêutica e do espaço. A enfermeira Letícia. Complementando assim, o que o Pedro falou, em 2024, só para vocês terem uma noção de que como a nossa máquina consegue abranger muito mais amostras. Em 2024, foi recebido um prêmio em Brasília por mais de 5.000 testes realizados em Santa Maria. Então, a máquina realmente ela consegue dar conta da meta que a gente precisa atingir. Então, para nós, 1.000 testes, 2.000 testes,
seria uma porcentagem, uma quantidade, um quantitativo mais tranquilo para a gente poder abranger. Nesse momento, passou de 3 mil testes já que a gente já fez no setor. Desses 1.600 ali, 1.000 e pouquinho está em Santa Maria, só Santa Maria. Então, realmente, a máquina consegue, a GeneXpert é uma máquina que consegue detectar a tuberculose no pulmão, no escarro. Não só no escarro, podemos dizer também que ela consegue em outras secreções do corpo, como ossos, pele, né? Em outras secreções do corpo também conseguimos detectar. Por isso que a gente tem um grande número de tuberculose pulmonar, que é no escarro, e também uma grande parcela de tuberculose extrapulmonar, no osso do quadril, em outras partes do corpo também. Então, tuberculose ela não é só pulmonar. A máquina consegue detectar extrapulmonar também nas secreções que são enviadas dos hospitais para o nosso laboratório. Então, a gente consegue detectar pulmonar e extrapulmonar. Voltando ao questionamento do Luiz Fernando, que ele nos pergunta planejamento, né? O que está sendo feito pelo município, pelo setor, para tentar diminuir ou melhorar os índices, ou, quem sabe, a gente atingir a meta, que é o que a gente realmente precisa mesmo, é atingir a meta. O que está sendo feito? O que se planejou? Diante desse cenário e diante da diretriz do Ministério da Saúde, que desde 2018 pede e tem como diretriz que a tuberculose é uma doença que deve ser tratada, acompanhada e tratada no território. Isso quer dizer que a tuberculose passa de ser atendida num setor especializado e, sim, vá para a atenção primária. E isso não é o setor que inventou. E isso é diretriz do Ministério da Saúde. É isso que a gente tem trabalhado nas unidades básicas. O que eu vejo quando eu chego na unidade básica, né? Qual é o cenário que eu vejo? Nesse momento, a gente está com 35 equipes, né? 35 unidades, desculpa, prontas para receber o paciente. O que eu quero dizer, o que eu pronta para receber o paciente? É atender, acompanhá-lo e nos dar a cura. O que a gente quer que esse paciente, o que a gente quer que a unidade nos dê de retorno? Que o paciente que foi diagnosticado com tuberculose, ele tem uma primeira consulta ainda no setor de tuberculose e as demais, até nós conseguir a alta, na atenção primária. Então, a gente está trabalhando que a tuberculose, nesse momento, passa para a atenção primária. É essa a dificuldade maior que a gente vem recebendo. Por quê? O que as equipes têm nos dado de retorno? Letícia, por que vocês estão nos enviando a tuberculose? Por que a gente tem que tratar a tuberculose aqui? Então, o que a gente vê com essa pergunta? Falta de conhecimento. E é por isso que quanto mais se capacitar, quanto mais enfatizar, quanto mais ir na unidade e falar sobre a tuberculose, melhor é a adesão ao iniciar o tratamento. Nesse momento, a gente descentralizou 3 pacientes, 2 retornaram. Por quê? Eles não conseguiram agendar a consulta. O nosso paciente precisa que, pelo menos uma vez por mês, ele passe pelo médico da unidade, porque ele precisa ser pesado e ter uma avaliação em decorrência se teve alguma reação, para poder prescrever medicação para mais 30 dias. Então, um desafio não é que ele não consiga pegar remédio na farmácia, não é isso. O desafio maior é ele agendar uma consulta subsequente, porque ele é obrigatório que seja uma consulta a cada 30 dias. Por quê? Porque nós precisamos que esse paciente exatamente essa pergunta leve para a unidade. O bar. Lá na unidade existe um protocolo de que quem está em tratamento o positivo de tuberculose, ele tenha esta prioridade de que ele tem que fazer uma consulta, no mínimo, a cada 30 dias. Existe esse protocolo nas unidades? É obrigatório, porque como é que eu vou dar alta para esse paciente, como é que eu vou saber se ele está tratando e não está transmitindo? Pelo teste de controle, que é o que a gente chama de BAR. Esse teste deve ser feito todo mês, na consulta que o paciente retorna na unidade. É o exame que nos indica se realmente ele está fazendo o tratamento e que não está transmitindo às outras pessoas. E esse agendamento, é importante, ele tem que ir para a fila para tentar conseguir esse agendamento, ou como ele já tem essa obrigatoriedade de que se faça essa consulta? Ele pode agendar essa consulta, seja por telefone, ou agente comunitário de saúde
fazer o agendamento. Como é que se dá esse agendamento? Ele vai para a fila geral, comum, tentar uma consulta? Não. Como é que funciona assim? Se fosse nesse cenário, ia ser pior, porque senão o paciente ficaria muito humilhado, né, constrangido de chegar na recepção e dizer: eu preciso uma consulta porque eu estou com tuberculose. Então, ficaria muito constrangedor. Como é que é feito isso? Então, paciente positiva, a gente envia para a unidade um e-mail entregando esse paciente, encaminhando. A gente coloca o nome dele, todos os dados que a gente levantou, já atesta para HIV, sífilis e hepatites, já diz que iniciou o tratamento e que tem ou não comorbidades, porque a gente já pede exames também. Então, a gente, assim que positivo o paciente, ele está sendo enviado por e-mail para as unidades de referência. O que acontece? Inclusive, também, assim que a gente envia o e-mail, a gente vai até a unidade, para lembrá-la de novo de como que ele vai ser tratado na unidade. Tá? Se o paciente ir para uma fila para tentar agendar, ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir exatamente para 30 dias, às vezes pode passar o tempo, e ele acabar ficando alguns dias sem a medicação, que não é o que a gente quer, né? nem pode ser isso. Então, um dos desafios que a gente identificou no início era isso, dele ir para a fila. Daí, logo em seguida, a gente colocou por e-mail e apresenta para a unidade o paciente. Então, a gente vai, positivou, vai na unidade e diz: olha, esse aqui é de vocês. Vocês vão precisar que todo mês nos enviem uma amostra de escarro, porque senão, se ele não me enviar, eu não vou saber que ele está curado e eu não vou conseguir dar alta. Ou seja, eu vou ter uma taxa de abandono. Se eu não vou conseguir dar alta, ele vai ter, daqui a pouco nós vamos ter só abandono. Não, ninguém vai curar. Se ele não me mandar um escarro, eu não consigo o médico não consegue dar alta para o paciente. Então, o que a gente precisa, sim, é continuar sensibilizando as equipes para, primeiro, identificar o sintomático respiratório o quanto antes, não precisa ter demora nisso. Paciente com 1, 2 semanas com tosse já pode enviar amostra de escarro. Não precisa esperar mais de 3 semanas, como diz o Ministério da Saúde, até porque a gente não sabe se o paciente não é portador do vírus HIV. Se for vírus HIV, é tosse a qualquer tempo. 1 dia, 2 dias, se está com tosse, a gente já deve fazer um teste de escarro. Aproveitar que nós temos uma máquina que consegue detectar, então não tem por que não testar, não tem por que as unidades não enviar amostras para nós. E o que acontece também? Né? Foi acordado com a gestão, é bem importante agora que eu vou falar, mesmo foi bem lembrado, que a Juliana lembrou, nós acordamos com a gestão uma rota do escarro. Então, ela passa terças e quinta nas unidades, exatamente para trazer para nós as amostras. Com isso, essas amostras que vêm da unidade, elas sempre são analisadas com prioridade. Tanto amostras que chegam do pronto atendimento, quanto das unidades, elas têm uma prioridade em Santa Maria. Então, geralmente, elas passam por primeiro e a gente consegue dar um retorno para a unidade que conseguiu detectar um sintomático respiratório. Existe alguma, digamos, busca ativa lá na comunidade, onde a agente comunitário de saúde, enfim, lá na ponta, possa estar não esperando que o usuário, que o paciente, ele procure, né, o teste, mas que na comunidade possa, através de visitas e tal, conversando com a família, constatar, olha, tem alguém que está aí com a possibilidade e fazer com que esta pessoa se dirija até a unidade, que possa fazer a testagem. Esta busca ativa talvez possa também permitir com que, se isto ocorre, né, ou poderá ocorrer, para incentivar a testagem mais alta? Uhum. A busca ativa é uma estratégia muito interessante para nós usar, porque ela consegue nos dar um parâmetro no domicílio de quantos mais tem naquela casa que não foram testados. Muitas vezes eles positivos vão até o setor, a gente pergunta quantos positivos tem, quantas pessoas tu convive, quantas pessoas moram na casa. Muitas vezes o número dito é muito menor daquilo que realmente. Tu chega na casa, tu consegue ver o cenário, consegue ver a residência e ver quantas pessoas estão convivendo e também poderiam estar infectadas. Então, sim, a gente consegue fazer visita domiciliar sempre que possível. E, realmente, em relação até foi bom falar nisso, porque, assim, famílias que têm crianças, né, que é bem interessante isso que eu vou falar agora, família que tem criança e abandonou o tratamento, nós acionamos o conselho tutelar. Tá? Assim que a gente vai na casa, comunica que precisa voltar ao tratamento,
dá uma data para a consulta e o paciente não retorna, a gente envia e-mail ao Conselho Tutelar explicando as situações. Tem dado certo? Tem dado certo. Nesse momento, 4 famílias foram identificadas como abandono, onde tem crianças na casa. Foi acionado o Conselho Tutelar e as 4 famílias retornaram. Então, nós temos ali reingresso pós-abandono, 25 casos. E isso é devido às buscas ativas, porque se tu não vai atrás, esse paciente não volta. Infelizmente, ele não volta. Obrigado, Letícia. Olha, eu acho que foi extremamente positivo até aqui, né, esse tema ser levantado. Muita gente e com certeza está acompanhando, está assistindo, irão assistir. Para os encaminhamentos finais aqui, pergunto se alguém deseja complementar mais alguma informação, deseja utilizar, né, nós estamos fazendo aqui o fechamento, né, da audiência pública. Pedro deseja... Rogério. Não, eu queria... Estava falando com a Lília agora e olhando aqui a planificação, né, que é feito, que são as diretrizes, as metas, os indicadores, as ações, então ele tem um critério para isso, né? Então, a meta para capacitar, né, ela é 80% das, né, nós estamos com 56%. Para mim, esse é o grande problema, né? Porque o abandono, eu vi aqui, é 3%. Quer dizer, a principal questão é capacitar as unidades para que façam a testagem. A partir daí, eu acho que a coisa anda. Se nós conseguimos testar, a coisa anda. Porque, assim, eu vejo que não pode tudo cair no colo da especialidade. Não pode. As unidades têm que assumir o seu papel, porque senão sobrecarrega aqui, né, e não dá sequência lá. Quer dizer, é lá no território que a coisa tem que ser tratada. Então, assim, para mim, é terminar a capacitação, fazer com que seja feita a testagem, porque a partir daí a gente tem um diagnóstico melhor e consegue vislumbrar isso. Para mim, essa é a questão fundamental. Então, eu que a comissão, sugestão, que chame mais o secretário, para que veja essa questão, como é que podemos melhorar essa testagem nas unidades, como é que podemos fazer, como é que podemos capacitar esse pessoal para que aumentemos a testagem, e eu tenho certeza que isso vai nos dar uma melhora significativa, porque tem a máquina, tem a medicação, tem a equipe. O que falta? Testar. Tá bem? Obrigado, Rogério. A Lili não... Na verdade, eu gostaria de lembrar que o paciente, após 15 dias de tratamento, ele não está contaminando, não é, Letícia? Importante ressaltar que, após 15 dias, esse paciente não está transmitindo o vírus. Então, a importância dele manter o tratamento, né, para evitar a proliferação, e até o setor da tuberculose tem os concomitantes, né, Letícia? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho em relação a essa situação, por gentileza. Obrigado, Lili. Uhum. Bem lembrado. Então, cada um que positiva deve ser rastreado todos que convivem na mesma casa. Por quê? Né? Para que a gente possa diminuir a cadeia de transmissão, só se nós também identificar os contactantes. Quem é o contato desse que positivou? Porque esse paciente, essa pessoa também vai se tornar, provavelmente, um possível paciente. Em 2025, agora, a gente identificou 148 contatos. 148 pessoas são contatos. Isso que os pacientes nos disseram durante a consulta de enfermagem. Desses, 54 a gente testou com PPD e 19 positivaram. Então, o contato, ele é muito interessante, precisa ser analisado. Mas, Letícia, ele positivou na ativa, tuberculose ativa? Não. Esses contatos, todos positivaram tuberculose latente. A tuberculose também tem a forma latente. O que é isso? É quando a gente tem o contato, a bactéria fica inoculada no nosso corpo, adormecida. Ela espera um momento que a nossa imunidade baixe para poder se desenvolver na forma ativa. Por isso, se tu detectar os contatos, tu consegue ter uma visão de quantos possíveis podem ter na casa que podem, no fim, acabar positivando no futuro. Então, o que é feito no setor? Cada um que positiva, a gente rastreia a família. É uma maneira da gente tentar diminuir a cadeia de transmissão. E sim, assim que iniciar o tratamento, tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, a pulmonar
pelo menos 15 dias de tratamento, o paciente já para de transmitir. Mas, se ele parar o tratamento, ele volta a transmitir. Por isso, a importância dele ter uma sequência nesse tratamento e monitorar os casos de perto. Não dá para positivar e a gente não vê mais esse paciente. Porque, se daqui a pouco ele para de tomar o remédio, ele não tem como nos dar garantia de que ele parou a transmissão. Então, o paciente que positiva hoje, na forma pulmonar, fica de atestado respaldado em lei por 15 dias. Esse paciente fica 15 dias afastado das suas atividades em casa. Ele não pode, inclusive, circular por aí, a não ser que use uma máscara. E isso é orientado desde o dia que ele positiva no setor da tuberculose. É bem importante que fique claro, né, exatamente como a Lili falou, os primeiros 15 dias ele ainda transmite. Então, não tem como nós largar esse paciente sem monitorar. E ainda o setor da tuberculose faz isso. A primeira consulta é conosco, até para que a gente entregue ou encaminhe para a atenção primária, ele já não estando transmitindo. Para, quem sabe, até melhorar para a atenção primária, até para tranquilizá-los, porque muitas vezes eles têm receio de que o paciente vai ficar numa sala de recepção apertada, onde não tem ventilação, e aquele paciente estaria transmitindo junto com uma puérpera, uma gestante, uma mãe que vai vacinar o seu bebê. O que a gente vê na atenção primária é medo, muito medo do paciente com tuberculose estar transmitindo, o que não faz sentido, porque ele já esteve ali antes, procurando atendimento, por estar, talvez, com tosse, com perda de peso, com sudorese noturna, e muitas vezes passou despercebido. O sintoma, e por isso nem testado foi. Então, é isso que a gente trabalha na atenção primária, tirar o medo de atender o paciente com tuberculose, tranquilizá-los que eles podem atender, tranquilamente, podem agendar consulta, entregar o teste de escarro de controle, que é o BAR, para nós poder ter certeza que esse paciente não está transmitindo. E isso, sim, é trabalhado bem de perto com a atenção primária. Está dando resultado? Ainda não. Né? Isso quer dizer que nós precisamos enfatizar e sensibilizar melhor ou mais, insistentemente, a atenção primária. Obrigado, Letícia. Juliana deseja complementar. Pedro. Posso Claro. finalizar? Uhum. Cumprimento, então, e parabenizo ao presidente em exercício, Valdir, pela condução dos trabalhos nessa tarde. E gostaria de reforçar algumas questões, como gestão estadual, a importância desse momento, a importância de a gente estar discutindo dentro da Câmara de Vereadores de um dos nossos municípios prioritários, esse programa que ele é tão importante dentro do Estado. Me coloco à disposição já também para acompanhar e auxiliar o município nessas atividades. A Letícia e a Juliana já sabem disso, já me coloquei em outros momentos à disposição. E gostaria de ressaltar algumas questões importantes, fazendo um fechamento, que se refere à complexidade da tuberculose. Como mencionei, a tuberculose ela é uma doença com 3 frentes de trabalho, é uma doença de difícil tratamento, né? Um tratamento é longo, é um tratamento árduo para o paciente, é uma doença extremamente estigmatizada. Então, é uma doença que tem, ou melhor, o programa da tuberculose, ele tem várias questões que a Letícia trouxe aqui, que a gente poderia ficar, com certeza, talvez mais 2, 3, 5, 10, 20 horas debatendo sobre esse tema, envolvendo testes, tratamentos, números, os acompanhamentos do paciente, caso de tuberculose latente, caso de tuberculose especial. Nós nem entramos aqui em questões mais complexas da tuberculose, mas é uma doença extremamente complexa. E, para tentar fazer um levantamento importante aqui, quando tu falas, Valdir, sobre a busca ativa dos pacientes, aquele 1% que a gente se refere é desses casos. Quando a gente fala numa meta de 1% do município, é esses pacientes de busca ativa. Para que a gente consiga, então, ter certeza de que, vamos fazer um exercício hipotético, existem 100 casos hoje em Santa Maria. Eu só posso garantir que são 100 casos se eu fizer essa busca ativa naquele 1%, e realmente eu ter só 100 casos. Esse 1% serve para isso, para que eu possa ter essa questão. Os casos de tuberculose ativa que vão parar na unidade com sintomas da doença, eu nem preciso considerar para esse 1%, porque já é um caso que eu vou encontrar. Então, a busca ativa ela se dá nisso, e essa é a ideia. E aí, um dado que não foi levantado, é que se espera que, dentro deste 1%, cerca de 2 a 3 pacientes na busca ativa positivem para a doença. O rastreio dos contactantes é uma coisa inerente, né? Se a doença ela é transmitida de uma pessoa para outra,
eu preciso encontrar essa cadeia de contaminação, né? Então, vejam, uma situação tão complexa, e preciso ressaltar o quanto Santa Maria tem feito um trabalho muito bom e exemplar dentro do Estado, como a Letícia bem mencionou. Hoje, o município de Santa Maria é o município que mais testa no Rio Grande do Sul. Tá? Então, estamos de parabéns com relação a isso. Sim, estão sendo feitas estratégias, a gente tem trabalhado em conjunto de forma exaustiva, tanto o Estado quanto o município, no controle dessa doença, a fim de que a gente consiga cumprir a meta da OMS, então, uma meta global, de que a gente erradique a doença até 2030, audaciosa, mas a gente vem caminhando para conseguir cumprir com essa meta. Obrigado. Obrigado, Pedro. Juliana? Lembrando que, para fazer, né, a coleta, não precisa esperar um outro dia, é na mesma hora. Está apresentando tosse, está apresentando alguns sintomas. Muitos pacientes dizem, eu não estou com secreção agora, né, não consigo, né, expelir agora. Mas tenta, né, faz um esforcinho ali, que no momento em que acessou a unidade, já recebeu o frasquinho, já coletar, e aí já vai receber outro frasquinho para o outro dia de manhã também fazer uma nova coleta, né. Então, sempre aproveitar as oportunidades. Agradeço, então, né, esse momento, que eu acho que é muito rico, né, para a gente poder estar trazendo, né, para a população, né, a necessidade de estar olhando, né, para esses casos. Agradeço muito ao Pedro pela parceria, né, que nós temos com a 4ª CRS através do Pedro. Então, sempre que a gente precisa de alguma informação, de algum apoio, de alguma orientação, ele está sempre disponível, né. E a gente tem essa relação de parceria muito boa. Letícia tem se empenhado bastante também e está nos auxiliando nisso, né, em estar indo, né, nas unidades, está descentralizando, então, essas orientações e a assistência, né, para esses usuários. Lembrando que também a gente tem a possibilidade de encaminhar os medicamentos, né, na unidade, no território, para evitar que o paciente faça essa transição, né, no município para chegar até o setor. Então, hoje elas têm feito isso, né? Tem a possibilidade de ter os medicamentos nas unidades das farmácias distritais, e também as que não têm farmácia, também a equipe do setor encaminha o medicamento com o nome, com todas as orientações. Vai nominal os medicamentos para 30 dias para algumas unidades, e elas têm feito o seu papel bem certinho. Isso quando o paciente não tem uma farmácia distrital mais próxima, a gente encaminha nominal para a unidade, e a enfermeira ajuda o médico, faz a consulta, pesa o paciente e ele já sai com a medicação. Então, é isso. Agradecer, então, os colegas, a parceria e a rede toda, né, para fazer esse chamamento, né, para que a gente possa estar melhorando. Obrigado. Vereador Luiz Fernando? Só agradecer, então, a todos que puderam estar nos acompanhando pela TV Câmara, todos os presentes. Importante audiência pública, um tema importante, assim como diversos que a gente vem fazendo aqui nessa casa, mostrando o trabalho do Legislativo atuante no município. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Rogério, a Liliane Dalalasta, a Juliana, ao Pedro, também a Letícia, e mais a Elisiane Neto, né, da Vigilância e Saúde. Agradecer aqui também a Simone, da assessoria do vereador Cid, que permaneceu até aqui acompanhando, o Altair, todos os demais que acompanharam. E eu quero aqui dizer que esta comissão de saúde, ela vai estar disponível para todos os movimentos necessários para que a gente possa auxiliar, né, nesse enfrentamento à tuberculose. E fico, quanto vereador, quanto cidadão, eu me tranquilizo um pouco mais com referência a isso, que é algo que nos preocupava muito, mas a gente percebe aqui que não está faltando esforço para que se melhore, né? Isso é importante. E eu que propus na comissão, e temos atuando dentro da Comissão de Saúde uma subcomissão para tratar especificamente da questão da tuberculose. Essa subcomissão, eu sou o presidente da subcomissão. Então, até como encaminhamento, né, do que eu acompanhei aqui, nós estaremos, quanto subcomissão, fazendo um roteiro em loco, em todas as unidades de Santa Maria, as unidades básicas, conversando com as equipes ou conversando com os profissionais daquela unidade, para constatarmos qual a dificuldade que está existindo para que se melhore a testagem. Quais as dificuldades? O que precisa ser enfrentado
para que naquela unidade se tenha um avanço na questão da testagem. Nós estaremos mapeando e vamos, sim, agendar um roteiro da subcomissão em todas as unidades, porque isso também eu acredito que vai ajudar sensibilizar, inclusive, da importância da testagem, e nós, quanto parlamento e quanto representante da população, estando presente lá também, não é para estar lá cobrando, fiscalizando, mas dar o suporte também, porque muitas vezes existem limitações e dificuldades que os profissionais lá estão enfrentando, que a gente também precisa levantar e cobrar da gestão, se houver algo que possa ser melhorado lá naquele território, naquela unidade. Sabemos que hoje temos muitas precariedades no que diz respeito à questão estrutural de unidades, né? Nós temos muitas aí que estão com dificuldades enormes, inclusive de funcionamento, com várias aí que a gente já tem, inclusive, ao plano de construir nova unidade, porque aquela já não está mais suportando, porque já está precária, e tudo isso a gente vai estar levantando. Então, eu agradeço muito a todos vocês, os vereadores que aqui estiveram conosco também, além do Luiz Fernando, o vereador Givago Ribeiro, o vereador Forte, também o vereador Cid, que esteve conosco aqui na abertura, e o Meneghetti, né, o vereador Marcelo Bisonho também ele é membro dessa comissão, mas também já com antecedência já comunicou que não poderia estar presente. Então, muito obrigado à TV Câmara, obrigado a Lucélia, nossa secretária, ela que, quando nós decidimos fazer a audiência pública, foi aí organizando, fazendo os contatos e proporcionando que nós pudéssemos ter esta atividade aqui. E a TV Câmara, né, cumpre um papel fundamental, porque nós aqui estamos em poucos, mas o que nós estamos abordando aqui vai com certeza se espalhar aí, vai ter eco na sociedade. Muito obrigado e bom resto de tarde aí, e um abraço a todos.